Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Fachin, eu estou à frente do time de projetos da Fábrica RH e esse é o primeiro vídeo de uma série do Por Trás dos Jogos. Nele a gente vai contar um pouco dos bastidores, um pouco dos desafios e dos resultados dos nossos projetos. E a gente vai começar falando sobre um projeto de onboarding, tá? A nossa missão aqui é mostrar que qualquer conteúdo pode virar jogo. E aí a gente quis começar por um tema que pra gente foi bastante desafiador, e o curioso foi que o que foi desafiador pra gente foi falar sobre a empresa. Mas como assim, Fernanda? Vou explicar. Uma das atividades que a gente tinha para desenvolver é falar sobre a cadeia de valor da empresa. E a gente está bastante acostumado a falar sobre isso, mas geralmente a gente fala de empresas de bens de consumo, varejo, farmacêuticas, coisas que estão um pouco mais no nosso dia a dia, que a gente conhece um pouquinho mais. E que a gente está mais familiarizado e consegue criar metáforas, consegue dar uma pirada em cima disso. Mas quando a gente se deparou com essa empresa, a gente foi fazer a primeira busca no site dele para tentar entender. Sabe o famoso tela azul? Foi exatamente o que aconteceu. A gente olhou e falou, meu Deus, o que é isso, né? Eles trabalham com coisas fiscais, tributárias, aduaneiras e como melhorar o desempenho das empresas para poder fazer economia de retenção de impostos, enfim, uma série de coisas que naquele primeiro momento pra gente era bicho de sete cabeças. E aí, então, o nosso objetivo era tirar esse conteúdo aí desse jeito difícil de explicar, porque a gente se coloca muito no lugar de quem está chegando na empresa, afinal de contas é um onboarding, e, poxa, o que a empresa faz de um jeito simples, fácil e gostoso de ser explicado, de ser aprendido e por aí vai. E uma das ideias, a primeira reunião que a gente fez com a empresa, eles falaram, não, vamos falar que o nosso processo é como se fosse um processo produtivo, que a gente precisa olhar para a necessidade do cliente, a gente tem uma esteira de coisas que a gente pode fazer, e vamos falar como se fosse um bolo que tem suas customizações, que a gente pode pôr um bolo de caramelo, um bolo de chocolate, um bolo de morango, mas que lá no final a gente vai fazer uma entrega e vai ser maravilhoso, não sei o que lá. Mas a gente não... legal, tá bom. No primeiro momento a gente topou, e aí depois a gente falou, puxa, mas não tá dando liga, não é isso que a gente precisa explicar. Não é um processo produtivo, o produto final não é algo palpável, afinal de contas, o propósito dessa empresa é melhorar a competitividade das empresas das quais eles prestam serviços. Esses tipos de serviços que eu falei, fiscal, aduaneiro, tem vários outros. E aí foi quando a gente teve um insight, né? Primeiro a gente mapeou, conversou com uma série de pessoas para entender cada um desses pedaços, cada um desses processos, como é que funcionava. E uma das formas que a gente cria, a gente escreve tudo em post-it, né? Eu acho que eu tenho até uma foto para a gente colocar aqui para vocês verem esse processo criativo. A gente coloca as coisas em post-its e vai organizando, esse daqui vem pra cá, esse daqui vai pra lá, tal, e depois em cima disso também, olhando para todo esse processo, a gente começa a pensar em metáforas, em formas de explicar isso. Foi neste momento em que tiramos o insight, puxa, melhorar a competitividade. Quem que compete? Atleta. Legal. Mas e nós somos o quê? Então, a empresa, né? Que quando a gente fala, a gente se coloca dentro da empresa, como se a gente estivesse lá dentro. Essa empresa, então, era como se fosse um preparador físico, né? Como se fosse um educador físico. E que tem o apoio de vários outros profissionais que faz com que essa empresa, com quem ele está prestando serviço, que é o atleta, se torne cada vez mais competitiva. E foi esse gancho que a gente fez. A gente explicou sobre a empresa usando a metáfora do esporte, usando a metáfora do atletismo, do preparo físico. Agora, além disso, a gente trabalhou vários outros assuntos, mas vem aqui que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, só que agora é dentro do computador. Esse onboard foi 100% virtual.
Então, no primeiro momento, os participantes participam de uma trilha de desenvolvimento dentro de uma plataforma gamificada, que olha só, tem uma série de atividades, cada uma dessas atividades a gente aborda um tema, e com esses temas que são gamificados, a pessoa vai aprendendo, vai incorporando ali aquele conhecimento e vai se divertindo ao mesmo tempo. Essa é a primeira etapa desse onboarding. Depois a gente tem um encontro virtual que é recheado ali de vários conteúdos. Então, a gente traz um pouquinho da história da empresa, a gente fala um pouco dos produtos, a gente traz os valores da empresa e não podia faltar também a cadeia de valor, que é o que eu falei que foi o nosso maior desafio aí nesse projeto. Então, sem contar que a gente fazia aí, né, uma série de comunicações com esses nossos participantes, os gestores, os buddies, eles recebem um guia para ajudar a gente, né, a fazer o acolhimento desse novo colaborador que está chegando. O colaborador já recebe com antecipação o convite para participar dessa plataforma online, o convite para esse encontro virtual, e depois ele vai receber uma série de comunicados quando ele completa um mês, quando ele completa 60 dias e quando ele faz 3 meses de empresa. Então, esse é um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu de onboarding, cujo desafio aí, que eu contei para vocês, era explicar sobre o negócio, explicar sobre a empresa de um jeito que fosse gamificado, que fosse simples, mas que a gente conseguisse passar a essência da empresa e de fato foi um resultado super bacana, o cliente ficou bastante satisfeito, passamos por várias comissões, vários comitês aí de pessoas de dentro da empresa, inclusive um dos presidentes, que avaliaram esse trabalho e falaram, puxa, ficou bem interessante, vocês conseguiram captar o que a gente faz e, consequentemente, passar para esse novo colaborador, tá bom? Então, essa foi a curiosidade do nosso onboarding, além de toda uma agenda gamificada que eu já contei para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo por trás dos jogos. Até mais. Tchau, tchau.